Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o live action de Branca de Neve. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. O live action de Branca de Neve tem dividido opiniões desde que ele foi anunciado, o elenco foi anunciado, as primeiras imagens saíram, o primeiro trailer saiu, de pessoas dizendo que vai ficar incrível, de pessoas dizendo que vai ficar horrível, de pessoas dizendo que elas não sabem muito bem o que achar, tem coisas boas, que tem coisas ruins. E aí, a minha resposta pra vocês, agora que a gente pode falar abertamente que eu já assisti o filme, é que assim, quem tava em cima do muro, talvez estivesse mais certo do que as outras pessoas. O live action da Branca de Neve vai contar com a Rachel Zegler como a Branca de Neve, a Gal Gadot como a Rainha Má e o Andrew Burnap como o Jonathan, o nosso príncipe da história. Então a gente tem um elenco que tem seus prós e contras, eu sei que muitos deles dividem opiniões, eu sei que tem gente que detesta a Rachel. Eu particularmente, cada vez que eu assisto um projeto dela, eu fico mais impressionada com o talento dessa menina, porque ela realmente é muito boa. Acho que uma das melhores coisas, uma das melhores partes do filme, com certeza, é ela de Branca de Neve, não só porque ela tem uma voz angelical e que combina perfeitamente com a personagem, mas eu sinto que ela conseguiu trazer a essência da Branca de Neve e da princesa pra história do filme, e com certeza dentro do filme as partes dela são as melhores, o que é ótimo, porque ela é a protagonista. Esse live action, ele é baseado na animação de 1937, que é o primeiro longa-metragem animado que a Disney soltou, e a Branca de Neve, ela é conhecida como a primeira princesa da Disney. Então é um filme muito clássico, e não só isso, ele é um filme que revolucionou o cinema. O Walt Disney, quando ele criou a Branca de Neve, quando ele fez essa animação, o cinema era completamente diferente. Ele traz muitas referências de vários movimentos artísticos da época e ele coloca isso em um filme pra criança, assim, mais que encanta crianças, adultos, encanta a gente até hoje em dia, né? Eu revi o filme pra poder assistir o live action, porque eu queria estar preparada, até pra gente poder falar um pouco sobre diferenças e semelhanças, mas não tem como negar que a Branca de Neve é um marco não só na história da Disney, como na história do cinema. E eu acho que exatamente por isso a gente tem um pouco esse receio dessa adaptação em live action. Eu sei que tem muita gente que é contra live action, tem gente que ama e tem gente que tanto faz, né? Tipo assim, não faz diferença na vida da pessoa. Então, esses filmes que a Disney tem feito e esses projetos que eles têm feito pra trazer live actions, muitas vezes não dão tão certo quanto eles estão imaginando, algumas vezes dão muito certo e os filmes estouram a bolha, e algumas vezes dá muito certo e o filme até chega a estourar a bolha. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito, eu acho que o meu favorito de todos é o live action de Aladdin, porque eu acho que pra mim aquilo ali, demonstração perfeita do que você pode fazer com o live action, que é atualizar um pouco a história, é trazer elementos novos, se aprofundar em outras coisas, mas ainda assim manter tudo aquilo que é icônico na animação original. No caso de Branca de Neve, porém, a gente tem um filme que pra 1937, obviamente, ele foi um grande avanço, né? Tanto de tecnologia, quanto de técnicas, quanto de referências, tudo isso, né? O filme, ele realmente foi, assim, mágico, né? Pra época. Mas se você pegar pra assistir Branca de Neve hoje, você vai perceber que ele é um filme extremamente diferente, né? Ele é um filme que ele tem outros objetivos pra contar aquela história, que não necessariamente vai trazer uma narrativa do jeito que a gente tá acostumado a ver no cinema moderno. E, obviamente, isso já é esperado, né, gente? Não tô falando nada aqui que seja uma crítica. Assistindo ao filme de 1937 e sabendo que eles vão querer fazer um live action em cima desse filme, a gente já sabia que muitas coisas precisariam ser mudadas e muitas coisas precisariam ser adicionadas. Porque apesar do filme ter um momento ali, né, dramático, onde a Rainha Má entrega a maçã pra Branca de Neve e ela come e ela entra lá no sono eterno, isso não é o suficiente pra um clímax de um filme feito hoje em dia. Então eu já sabia que as coisas mudariam bastante quando a gente tá falando aqui do live action. Então vamos começar falando das coisas boas, que eu acho que a gente tem muito. A gente tem as músicas originais da animação, que são músicas icônicas, músicas clássicas, e que eu acho que não faria o menor sentido se elas não estivessem presentes nessa versão em live action. Elas estão um pouco diferentes, obviamente, mas ainda assim elas têm a essência, e você vai sair do cinema cantando Whistle While You Work, entendeu? Nossa, não consegui. Tá bom, tudo bem, imagina. Então, obviamente, a gente tem essas músicas clássicas. Eu assisti o filme legendado, porque eu queria muito escutar a Rachel cantando, então pra mim esse era um ponto bem importante, né? Então eu ainda preciso assistir a versão dublada pra poder opinar na versão brasileira das músicas, que é como eu conheço as músicas de Branca de Neve. Vamos lá, vamos tentar com esse barulho de chuva bem agradável. Primeiro de tudo, a gente tem o Waiting on a Wish, que é a música da Branca de Neve. Inclusive, tinha sido divulgado trechos dessa música
durante os trailers, né, e enfim, a divulgação do filme, e que é a música da Branca de Neve. Eu acho que as princesas modernas, todas elas, têm a sua própria música. Isso foi uma coisa que o filme de Aladdin fez com a Jasmine, né, deu uma música pra ela, que também é um momento maravilhoso no filme, e a música é maravilhosa. Então as minhas expectativas pra essa música da Branca de Neve estavam bem altas, porque eu acho que atualmente a princesa, ela vem com esse negócio de ter uma música que vai contar a história dela, que vai mostrar quais são as motivações dessa personagem, né? E eu sei que na animação as motivações da Branca de Neve são basicamente sobreviver, né? A pobre coitada tá fugindo da Rainha Má, então, enfim, é uma questão que naquela época, obviamente, isso já era um conflito bastante intenso. Mas pra esse filme a gente sabia que teriam atualizações, então em Waiting on a Wish a gente vai ter uma personagem que por muitos anos ela aceitou a vida que foi colocada ali pra ela, né? Ela aceitou as decisões que foram tomadas, ela aceitou o que aconteceu com a vida dela, com a família dela, e aqui, durante essa música, a gente vai ver ela descobrindo que ela não precisa aceitar isso, que ela pode ir atrás de mais e que ela pode ir atrás de tentar mudar as coisas, né, o jeito que as coisas são, já que ela não tá feliz com isso. E que ela fazendo isso vai incentivar também, né, as outras pessoas a fazerem isso. Então, eu acho que é uma música muito forte e ela já tá ali, né, no primeiro ato do filme, o que eu acho que é muito importante pra estabelecer todas essas questões da Branca de Neve que são importantes, mas também pra mostrar que a Rachel Zegler veio exatamente por conta da potência vocal dela, né? E eu acho que são nesses momentos que ela mais brilha como Branca de Neve, porque ela entrega uma potência vocal muito grande, ela tem um controle vocal maravilhoso, as músicas funcionam muito bem pro alcance vocal dela mesmo, mas eu acho que ela consegue brincar muito com isso, né? E ela mostra o quanto é fácil, entre aspas, né? Mas pra ela é fácil, é tudo isso que ela tá mostrando, e eu acho que isso combina demais com a personagem e o que eles querem colocar ali no filme. Então, obviamente, eu acho que essa música é um ponto alto. Tem outras duas músicas que eu gostei muito. A gente tem um dueto entre a Branca de Neve, não é bem um dueto, mas é mais uma música do príncipe, mas a Branca de Neve canta um pouco. Princess Problems, que eu acho que também é uma música mais divertida, mais engraçada, que eu acho que faz um paralelo maior com outras músicas que são mais nessa pegada de serem mais divertidas e bobinhas, mas que eu acho que agregam ao filme, né, dão uma leveza também pra história. E a gente tem o dueto que a Branca de Neve e o Jonathan cantam ali, né, quando eles estão na casa dos 7 anões. Pra mim, essa acho que é a minha música favorita. Eu achei linda essa música, é uma balada, é bem romântica, a voz dos dois combina muito bem, e aí a gente vai vendo, né, eles criando essa relação entre eles, o que eu acho que é muito legal e que também é uma mudança em relação à animação e que pra mim é extremamente bem-vinda. Afinal de contas, o príncipe salva a Branca de Neve na animação, mas a gente não sabe quase nada sobre ele, né? Eu acho que dá uma personalidade pro príncipe, né? Trazer o Jonathan pra essa história, criar uma história pra ele e colocar, né, a história dele intrinsecamente ligada à história da Branca de Neve é um acerto também desse filme e que pra mim são os melhores momentos, né? A química da Branca de Neve com o Jonathan é muito boa em todos os momentos do filme. Eu acho que os dois combinam muito. Eu gostei muito dessa figura do príncipe que eles colocaram em muitos outros momentos. E aí você, obviamente, se envolve muito, né, com o relacionamento dos dois. Falando de uma música que não funciona tanto pra mim, obviamente a gente tem a música da Rainha Má. A gente tem uma música em específico que ela canta ali no palácio e que ela faz uma performance, né? Então a Rainha tem outros momentos musicais durante o filme, mas acho que esse número musical dela, né, é o que mais chama atenção e pra mim foi a música mais fraca do filme e que eu acho que mostrou exatamente, escancarou um dos grandes problemas desse filme. A Gal Gadot como Rainha Má, ela tá muito caricata, é triste de assistir, de verdade. Não funciona, né? E a personagem da Rainha Má, ela é uma vilã muito icônica e ela dá medo, né? E no caso dessa Rainha Má, eu não senti medo, né? Eu não acho que a Gal Gadot conseguiu se impor na história e enfim, como essa figura, né? E eu acho que isso teria sido muito importante pra essa personagem, até pra gente entender. Então, é óbvio que a gente sabe que, ela é do mal porque ela faz maldades, ela é do mal porque ela mandou matar a Branca de Neve, e ela fez outras coisas malvadas que a gente vai descobrindo com o passar do filme. Mas ainda assim, a Rainha Má da animação, ela aparecia e você ficava com medo. É complicado porque a gente tem, inclusive, o visual da Rainha Má, né? Então, aquela coisa dela, né, ter uma balaclava, né, que ela usa, que cobre a cara praticamente, né, a cabeça inteira dela, deixa só a cara dela de fora, que é um visual muito icônico da personagem, que eu acho que foi muito importante eles trazerem isso pra essa história. Eu sinto que a atuação da Gal Gadot, infelizmente, não consegue encontrar esse visual.
visual, que em alguns momentos é legal, mas em outros também parece um pouco exagerado, com toda a questão dos brilhos, né, e de uma coisa que é muito, muito caricata, talvez, e que não ajuda a performance da Gal Gadot, né. E aí, nessa performance musical, eu sinto que a gente vê tudo que não funciona, né. É triste você colocar qualquer pessoa cantando perto da Rachel Zegler, porque, como eu falei, a voz dela é maravilhosa e ela tem uma facilidade de cantar muito grande, né? Muito natural pra ela. Já pra Gal Gadot, a gente percebe que não é natural e eu não acho que funciona. Não acho que funciona, não é terrível, porque eu acho que a música até tem um negócio ali, e eu vou falar em breve o que a música me lembrou, mas a música tem um negócio ali, mas eu acho que isso somado com uma coreografia e as expressões faciais começa a ficar meio ridículo. E essa música, particularmente, me lembrou muito de Descendentes. Ela tem uma vibe de música de Descendente, e eu não digo isso de um jeito ruim, não, porque eu acho que Descendentes tem muita música boa, e eu acho que tem uma coisa, né, nas performances musicais de Descendentes, que pra mim também é uma coisa muito positiva dos filmes, que a gente tem os personagens usando as músicas, obviamente pra contar suas histórias, mas pra se impor, pra mostrar o poder, né, então a gente tem essa coisa. E aqui pra Rainha Má, tudo parece que ela tá tentando demais e ela não consegue entregar aquilo que ela tá tentando. Então, mesmo que a gente já soubesse que a performance da Gal Gadot com certeza não iria impressionar, eu acho que ela impressionou pro contrário, né? Então, assim, realmente eram momentos que me tiravam muito do filme, e principalmente porque quando você coloca ela com a própria Rachel Zegler, por mais que a Rachel esteja bem no resto do filme, quando ela tá com a Gal Gadot, eu sinto que as duas vão muito pra baixo, as duas entram num negócio muito caricato, de fazer careta, e talvez, né, obviamente isso não é só culpa das atrizes, eu acho que isso tem a ver também com a direção, que em determinado momento pode ter decidido trazer esses momentos faciais mais caricatos, exatamente pra fazer referência à animação, né, porque afinal de contas, naquela época, pela questão de tecnologia e tudo mais, a gente tinha algumas coisas diferentes, né, que a gente via ali na expressão do rosto das personagens. Eu acho que isso é algo que chama a atenção na animação de Branca de Neve, então não me parece ter sido uma escolha aleatória, mas que aqui nesse filme, por mais que o filme tenha essa pegada de fantasia, de uma coisa mágica, nesse momento das caretas, não funciona. E bom, já que a gente abriu essa torneira de críticas, vamos falar sobre os Sete Anões. Tem um babado aí por trás dos Sete Anões, toda a questão de trazer atores anões pra interpretar os personagens, de como isso acaba usando estereótipos, acaba sendo caricato, mas no final do dia, olhando o filme, eu não acho que os anões de CGI funcionam. Não funciona, né? Eu acho que os anões, eles são parte essencial dessa história, né? Por mais que aqui a gente ainda tenha outros personagens, né? A Branca de Neve, quando ela sai do castelo, ela interage com outros personagens, então a gente tem o bando que luta o bando de ladrões que luta, né, em nome do rei, que o Jonathan lidera, e a gente tem os Sete Anões. Então a Branca de Neve não tá sozinha ali na floresta, né? Eu acho que os anões eram a parte essencial dessa história. A gente, obviamente, tem uma música muito icônica deles, né? Indo trabalhar, etc, etc, que todo mundo já sabe, vocês estão cantando aí na cabeça que eu sei, mas o visual não me agrada. E isso, com certeza, é uma questão de gosto pessoal. Se você assistiu o filme e você gostou também, tá tudo certo. Mas, particularmente pra mim, eu sinto que destoa demais do resto do visual do filme. Assim como o figurino da Rainha Má. O figurino da Branca de Neve, eu ainda passo um pano, porque eu sei que aquele vestido, né, ele precisa existir pela questão dele ser icônico, né, dele, enfim, tem os seus motivos. E eu acho que ele também é um pouco caricato, mas aí eu acho que daria pra gente, né, passar um paninho. Agora, pra essa questão dos anões, eu não sinto que funciona. Eu sinto que nos trechos que a gente tinha visto no trailer, eu tinha gostado, mas conforme você vai assistindo o filme, toda vez que eles aparecem, eles parecem não fazer parte daquilo ali, né? Não sei se é a qualidade do efeito especial, não sei se é o design que eles escolheram pros personagens, talvez uma mistura das duas coisas, porque em outros momentos, o efeito especial, ou seja, CGI, ele tá legal, né? Então, quando a gente tem a transformação da Rainha Má, que eu acho que é um dos poucos pontos altos que a gente pode falar para a personagem da Gal Gadot, a gente tem um momento muito legal, a gente tem momentos icônicos, a maçã, né, ficando envenenada, tem ali aquele efeito, ela envelhecendo, também é uma cena muito icônica da animação e que eu acho que eles conseguem fazer de um jeito muito legal aqui no live action, mas os anões não deu certo, gente. Não funcionou pra mim. Tem algumas coisas que eu gosto da adaptação dos anões, mas o visual em si me incomoda bastante. A gente tem uma mudança, né, o que mais vale destaque aqui nessa questão dos anões, que é o Dunga. Então, obviamente, na animação, eu acho que o anão que acaba
acaba entrando mais em destaque, além do mestre, né, que acaba sendo o personagem que sempre fala com a Branca de Neve, é o Zangado. Porque o Zangado é contra a presença da Branca de Neve, e aí ela acaba ganhando ele, né? Ela acaba conquistando, né, a graça dele. Aqui no live action, a gente tem um pouco disso. O Zangado não gosta da presença da Branca de Neve, então a gente tem isso, que eu acho que foi legal eles manterem. A gente tem o Dunga ganhando um destaque especial. E eu acho que é muito legal, porque na animação, o Dunga sofre um bullying, né, dos outros anões. E ele não fala, então ele não pode nem devolver o bullying, né? E ele é muito bonzinho. E aqui no live action, a gente vê que a Branca de Neve se compadece dele, né, e desse bullying que ele sofre. Então a gente tem uma cena em específico que ele, enfim, acaba sendo zoado ali, né, pelos outros anões, e ele fica muito triste, sai, ela vai conversar com ele, e aí ela incentiva ele a falar. Então, na animação, a gente tem um Dunga não fala, ele não aprendeu a falar, e aqui no live action, ele não fala, teoricamente, porque ele não quer, ele não se sente confortável, não se sente confiante pra falar. E aí a relação dele com a Branca de Neve vem exatamente pra ele ganhar essa confiança. Então ela ensina ele a assobiar, então eles assobiam, né, o Still While You Work, e aí depois tem a cena deles arrumando a casa e assobiando e cantando, que é muito fofa. Mas, obviamente, no grande clímax do filme, a gente tem o Dunga finalmente falando. E no final do filme, a gente descobre que ele está narrando a história da Branca de Neve. E pra mim, eu acho que essa foi uma das mudanças mais emocionantes. Achei muito bonito. Eu acho que isso, pra mim, é a essência de como fazer uma boa mudança dentro de um live action. É você pegar uma coisa que era quase um subtexto da animação e você desenvolver isso um pouco mais. Em momento algum, isso rouba a cena, né? Em momento algum, isso fica demais ali. Eu acho que eles conseguem colocar de um jeito que fica muito natural na história, que faz sentido, faz jus ao que a gente tinha na animação, expande esse universo e cria essa relação e esse momento muito bonito e muito emocionante entre, né, a Branca de Neve e o Dunga e, enfim, os anões. Então, por mais que o visual dos anões não tenha sido a minha coisa favorita do filme, eu acho que eles conseguem fazer alguns momentos bem legais. E eu gosto que os anões, eles não são o único contato da Branca de Neve na história, mas eles continuam sendo relevantes. Quando acontece, né, o Jonathan toma uma flechada e a Branca de Neve precisa de ajuda, quanto depois, quando eles vão confrontar a rainha, né, e aí a gente tem também a presença dos anões ali, apesar de que eles não fazem muita coisa, mas eles estão ali pra dar um apoio moral de repente. Além de tudo isso, a gente tem a mudança na história, né? Então, como eu falei, o filme, a animação original, ela não tem um grande clímax, né? A gente tem a Branca de Neve comendo a maçã, ela dorme, o príncipe aparece, né? A rainha, ela morre ali sendo perseguida pelos anões, e é isso, acabou o filme. Só que a gente precisaria de algo um pouco diferente, né? E eu sinto que não faria sentido eles incluírem dentro dessa história uma grande batalha com a rainha, né? Porque a Branca de Neve não vai lutar com a rainha. Os ladrões, né, do Jonathan até poderiam lutar com os guardas, mas assim, né, eu acho que a gente precisaria de algo diferente, né? E no final das contas, desde o começo da história, eles adicionam a relação dos pais da Branca de Neve com o reino, né, da rainha e do rei com o reino e com os súditos, como eles tinham uma relação muito próxima, como eles consideravam todo mundo parte da família, e tudo ali era muito diferente, né, de quando a rainha assume o trono. E aí a Branca de Neve, ela vai resgatar isso, porque ela se lembra daquelas pessoas, né, porque a conexão é importante. E aí ela simplesmente faz todo mundo lembrar de aonde está a lealdade deles e que eles podem sim tomar o poder e pegar aquilo que é deles, que foi roubado deles, né? Então eu acho que obviamente é uma solução bem simplificada pra uma história, né? Mas eu acho que foi uma escolha boa pra resolver esse dilema, porque é isso que eu falei, eu acho que outros tipos de solução não funcionariam dentro da dinâmica que a gente tem dessa personagem, né? E eu acho que não faria sentido a Branca de Neve virar uma personagem que de repente sai lutando e ela sabe lutar de espada. Eu acho que isso não faria sentido, né? Eu acho que a bondade e a generosidade da Branca de Neve são o ponto principal dessa personagem, né? Por mais que o filme antigo, ele tenha questões que foram atualizadas, né, e foram mudadas, eu sinto que esses traços da personalidade dela e da bondade dela é o que define essa personagem. E eu acho que eles resolverem o clímax dessa história com isso, né, e que depois, inclusive, a gente tem o espelho falando, né, que a beleza da Branca de Neve vem de dentro, né, dela ser uma boa pessoa, dela ser bondosa e de como isso acaba influenciando todo mundo que tá à volta dela. O caçador que ajuda ela quando ela tá tendo problemas, os anões que ajudam ela, o próprio Jonathan tem vários motivos pra, enfim, né, não querer nada com ela e que enxerga tudo isso e que enxerga além dela ser só uma princesa. Então eu sei que talvez não seja a resolução final que todo mundo tava esperando, mas eu acho que funciona
pro filme e pra mim foi satisfatório. Não chega nem perto de ser uma das piores coisas do filme, apesar de ser uma resolução bem clichê, né, em alguns momentos, mas tudo bem, porque afinal de contas a gente está falando de um filme infantil. O filme, eu acho que ele tava dividindo muito opiniões e eu sei que tinha muita gente que tava achando que ia ser o pior filme já feito na história. E eu sei que tem muita gente que saiu do cinema e acha que é o pior filme. E eu acho que tá tudo bem também, né? Cada um sabe como a gente consome as mídias que tem aí, né? Os filmes e as séries, etc. Mas eu acho que dentro do que a gente tinha de um clássico da Disney, eles conseguiram, eles mantiveram, né? Não só a essência da história, mas eu acho que eles conseguiram honrar essa história, né? Como eu falei, um filme da Branca de Neve em 2025, ele não vai ter o mesmo impacto que a animação da Branca de Neve teve em 1937, nenhum filme vai ter isso, né? Porque a inovação tava lá. A Branca de Neve criou a inovação, então não tem como, né, você recriar. Eu acho que em certos aspectos, talvez, esse live action ele poderia ter sido mais ousado, porque eu acho que no final das contas, além da bondade da Branca de Neve, da generosidade da personagem, né, e da criatividade do Walt Disney por trás desse filme, a animação da Branca de Neve foi ousada, né? As pessoas não acreditavam nessa ideia do Walt Disney, as pessoas achavam que a animação da Branca de Neve não ia dar certo, que aquilo ali não ia trazer frutos, não ia trazer resultados positivos, né, pro estúdio, né, pra Disney. E, obviamente, em 2025 é muito fácil a gente olhar e falar, mas é óbvio que ia trazer. Gente, mas na época não era, né? Então, eu acho que é um filme muito corajoso nesse quesito. E eu acho que esse novo filme da Branca de Neve, ele deixa de ser corajoso em muitos aspectos, né? Ele se apega ao que é mais fácil, a saída mais simples. Isso não significa que ele não seja um filme bonito em alguns momentos, bem feito em outros momentos, com lados, né, com coisas positivas também significa que ele pode sim ser um pouco decepcionante, exatamente por isso. E eu acho que a Disney poderia ter se beneficiado de ter sido mais corajosa quando ela pensou em trazer essa animação, né? Pensou em fazer esse live action. Então eu fico triste, porque eu acho que ele poderia ter sido muito mais. Mas ele também não é o pior live action que a Disney já fez. Eu tenho uma opinião bem forte sobre qual é o pior live action, mas não vou contar pra vocês, porque vocês não sabem lidar com isso. Mas eu acho que dentro das possibilidades, a Branca de Neve fez o que pôde e entregou uma trilha sonora que eu diria que é quase impecável. E eu tô doida pra ouvir as músicas de Branca de Neve, porque eu acho que se tem uma coisa positiva desse filme, é essa trilha sonora. E eu amaria ver qualquer outra pessoa fazendo a cena, cantando a música da Rainha Má e fazendo a cena musical dela, porque eu acho que tem um potencial de ser muito boa. E é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, me segue nas redes sociais, porque eu vou postando algumas pílulas e recortes de alguns outros detalhes da Branca de Neve, comparação com a animação, alguns detalhes mais curiosos que a gente tem no filme, então tem mais conteúdo da Branca de Neve por lá. Não esquece de, enfim, me seguir em todos os lugares, Instagram, TikTok, Twitter, aqui no YouTube também, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!